O mistério da casa abandonada. Desde criança, sempre ouvi histórias assustadoras sobre casas assombradas, mas nunca acreditei nelas. Tudo isso mudou quando me mudei para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A casa que comprei era uma construção antiga, quase colonial, que estava abandonada há décadas. Seus tijolos vermelhos estavam encobertos por trepadeiras, e as janelas empoeiradas pareciam os olhos de uma alma perdida, sempre observando, sempre vigilantes. Os moradores locais evitavam a casa como uma praga. Diziam que era amaldiçoada, que ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Mas, como um cético convicto, ignorei os avisos. Achava que era apenas mais uma superstição de cidade pequena, e estava ansioso para transformar aquela relíquia em meu novo lar. Na primeira noite, enquanto desempacotava minhas coisas, percebi que a casa tinha um silêncio estranho, quase palpável. Era como se as paredes sussurrassem segredos que eu não podia entender. Cada passo que eu dava ecoava de uma forma que parecia muito mais alta do que deveria ser, como se os próprios corredores estivessem esperando por algo ou alguém. Durante a arrumação, encontrei uma porta trancada no porão. A fechadura estava enferrujada, como se não tivesse sido usada em muitos anos. Uma sensação de inquietação percorreu meu corpo, mas a curiosidade foi mais forte. Decidi que abriria a porta no dia seguinte, imaginando que poderia encontrar alguma relíquia ou objeto de valor. Ao cair da noite, uma tempestade se formou, e o som da chuva batendo contra as janelas parecia um tambor incessante. Relâmpagos iluminavam os cômodos vazios por breves momentos, criando sombras dançantes nas paredes. Eu me recolhi ao quarto, exausto, e logo caí em um sono profundo. Mas minha paz foi interrompida abruptamente. No meio da noite, acordei com uma sensação esmagadora de pavor. Meu corpo estava paralisado, e eu sentia uma pressão enorme no peito. Não conseguia me mover, e minha respiração estava curta e irregular. Foi então que a vi. Uma figura nebulosa, quase translúcida, estava parada ao pé da minha cama. Seus olhos, vazios e sem vida, pareciam olhar diretamente para minha alma. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. A figura se moveu lentamente na minha direção, e o ar ao redor ficou gelado. Ela estendeu a mão pálida e esquelética, tocando meu ombro. A sensação era de um frio cortante, e uma dor aguda se espalhou pelo meu corpo. Fechei os olhos, tentando afastar o terror que me dominava. Quando os abri novamente, a figura tinha desaparecido, mas o medo permaneceu. Acordei no mesmo instante, sentado na cama, suando frio e com o coração disparado. A tempestade lá fora ainda rugia, mas dentro da casa, o silêncio era ensurdecedor. No dia seguinte, mal pude me concentrar. Cada canto da casa parecia esconder um segredo sombrio. Minha mente voltava incessantemente à figura que vi na noite anterior. Quem era ela? O que queria comigo? Determinado a descobrir a verdade, desci ao porão e, com muito esforço, consegui abrir a porta trancada. Dentro, encontrei um diário antigo, coberto de poeira e teias de aranha. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. Era o diário de Ana, a antiga dona da casa. Suas palavras revelavam uma história de sofrimento e desespero, culminando em seu desaparecimento misterioso. Ao folhear as páginas, um calafrio percorreu minha espinha. As últimas linhas do diário eram perturbadoras. Eu ainda estou aqui. Eles não vão me deixar ir. O que Ana queria dizer com eles? Quem eram esses eles que a mantinham presa? E mais importante, o que aconteceria agora que eu havia despertado algo que estava adormecido por décadas? Eu sabia que precisava de respostas, mas ao mesmo tempo, temia o que poderia descobrir. Naquela noite, enquanto o vento assobiava lá fora e sombras espreitavam nas esquinas, deitei-me na cama, decidido a enfrentar meus medos. Mal sabia eu que o verdadeiro terror ainda estava por vir, e que a casa guardava segredos muito mais sombrios do que eu jamais poderia imaginar. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like.
Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro O Vilarejo, de Rafael Montes. Este livro de terror tem 11.400 avaliações positivas na Amazon. Vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Na segunda noite, depois de um dia exaustivo explorando a casa e tentando entender os segredos do diário de Ana, deitei-me na cama, esperando que o sono me trouxesse um pouco de alívio. Mas o que eu encontrei foi muito mais sombrio do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Pouco depois de fechar os olhos, senti novamente aquela pressão esmagadora no peito. Era como se um peso invisível estivesse me sufocando, tirando todo o meu ar. Meus braços e pernas estavam presos, incapazes de se mover. Meu coração disparou, e o pânico começou a se instalar. Abri os olhos, e para meu horror, a figura nebulosa estava de volta, pairando ao pé da minha cama. Desta vez, a figura estava mais definida. Seus cabelos negros e desgrenhados caíam sobre um rosto pálido e distorcido, e seus olhos, grandes e vazios, pareciam poços sem fundo. Ela se aproximou lentamente, e o frio ao seu redor parecia congelar o ar. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Todo o meu corpo tremia de medo. Quem é você? O que você quer? Pensei, desesperado para encontrar alguma forma de escapar daquela paralisia aterrorizante. A figura não respondeu, mas seus lábios se moveram silenciosamente, como se estivesse murmurando palavras que eu não conseguia ouvir. Quando ela estendeu a mão na minha direção, senti um calafrio percorrer minha espinha. A dor aguda voltou, desta vez mais intensa, e meus pensamentos começaram a ficar confusos. Então, de repente, a figura desapareceu, e eu acordei. Estava deitado na mesma posição, com a mão sobre o peito, e o quarto estava envolto em uma escuridão silenciosa. O relógio ao lado da cama marcava 3 da manhã, a hora mais temida pelos supersticiosos, conhecida como a hora dos espíritos. Meu coração ainda batia descontrolado, e minhas roupas estavam encharcadas de suor frio. Nos dias seguintes, comecei a perceber que a casa tinha uma presença constante, algo que eu não conseguia ver, mas que estava sempre lá, observando. Portas se fechavam sozinhas, sombras se moviam nas paredes, e sussurros indecifráveis ecoavam pelos corredores. Tentei ignorar, racionalizar, mas era impossível. Voltei ao porão várias vezes, tentando encontrar mais pistas no diário de Ana. Cada página revelava mais sobre seu sofrimento e a presença maligna que habitava a casa. Ela descrevia como o espírito de seu marido, um homem cruel e possessivo, havia se tornado uma sombra que a perseguia mesmo após sua morte. A cada linha que eu lia, sentia a presença na casa se intensificar, como se o espírito soubesse que eu estava chegando perto demais da verdade. Uma noite, enquanto lia o diário à luz de velas, ouvi um som vindo do andar de cima. Eram passos pesados, lentos e decididos. Meu sangue gelou. Peguei a vela e subi as escadas, cada degrau rangendo sob meu peso. Os passos continuaram, levando-me até o quarto onde eu dormia. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta. Puxei-a lentamente, e o que vi fez meu coração parar. A figura nebulosa estava lá novamente, parada ao pé da cama, olhando diretamente para mim. Desta vez, não havia dúvida, era Ana. Seus olhos vazios estavam cheios de uma dor que palavras não podiam descrever. Por favor, me ajude, sussurrou ela, sua voz ecoando como um lamento distante. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu, deixando-me sozinho no quarto gelado. A partir daquele momento, eu sabia que não podia ignorar os pedidos de Ana. Algo terrível havia acontecido naquela casa, e eu precisava descobrir a verdade para libertar sua alma. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que não estava lidando apenas com um espírito vingativo, mas com forças muito mais sombrias e perigosas. O que havia realmente acontecido com Ana? Quem ou o que estava mantendo sua alma presa naquela casa? E, mais importante, estaria eu em perigo por tentar desvendar esses segredos? Enquanto essas perguntas assombravam minha mente, uma coisa era certa, eu estava prestes a entrar em um pesadelo muito mais profundo e aterrorizante do que qualquer coisa que já havia experimentado.
As noites seguintes foram longas e atormentadoras. Cada sombra, cada sussurro, cada rangido na casa parecia mais sinistro. A presença de Ana se tornava mais palpável, como se ela estivesse desesperada para comunicar algo importante. Decidi que precisava saber mais sobre seu passado e, principalmente, sobre seu marido, o homem que, de acordo com o diário, era a fonte de seu tormento. Um dia, visitei a biblioteca da cidade em busca de registros antigos. Encontrei artigos de jornais da época que detalhavam o desaparecimento de Ana. Seu marido, Joaquim, era descrito como um homem reservado, mas de temperamento explosivo. Os rumores sobre abusos e violência doméstica eram frequentes, mas nunca haviam sido confirmados. O desaparecimento de Ana foi tratado como um mistério, e Joaquim, após algumas semanas de interrogatório, foi liberado por falta de provas. Olhando para uma foto antiga do casal, senti um arrepio ao reconhecer os olhos de Joaquim, cheios de um ódio frio. A conexão entre a casa e os eventos terríveis do passado era inegável. Ana estava presa lá, vítima de um espírito maligno que se recusava a deixá-la em paz, mesmo após a morte. Naquela noite, enquanto relia o diário, notei uma passagem que havia deixado passar antes. Ana mencionava um quarto secreto onde Joaquim realizava seus rituais macabros. Descrevia-o como um lugar de escuridão pura, onde ela sentia a presença de algo inominável, algo que não pertencia a este mundo. Determinado a encontrar esse quarto, comecei a procurar pistas pela casa. Após horas de busca, finalmente encontrei uma entrada escondida atrás de uma estante no porão. Um corredor estreito e escuro levava a uma porta pesada de madeira, cravejada de símbolos estranhos. Meu coração batia acelerado enquanto abria a porta, revelando um quarto repleto de velas derretidas, ossos e objetos ritualísticos. No centro do quarto, havia um círculo desenhado no chão, coberto de runas que eu não conseguia entender. A sensação de maldade naquele lugar era quase insuportável. O ar estava pesado, e o cheiro de podridão enchia minhas narinas. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi Ana, mais clara do que nunca. Seu rosto estava distorcido pela dor, e lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. Você encontrou, disse ela, sua voz um sussurro trêmulo. Agora, você deve acabar com isso. Ela apontou para um livro velho e empoeirado, que estava sobre uma mesa. Folheei as páginas rapidamente, encontrando descrições detalhadas de rituais para invocar e banir espíritos. Entendi que Joaquim havia usado esses rituais para aprisionar a alma de Ana, mantendo-a em um ciclo eterno de sofrimento. Com as instruções do livro, comecei a preparar o ritual de banimento. Segui cada passo cuidadosamente, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. O quarto começou a tremer enquanto as velas piscavam violentamente. Ana observava em silêncio, sua expressão uma mistura de esperança e medo. Quando terminei o ritual, um grito horrível ecoou pelo quarto. A figura nebulosa de Joaquim apareceu, furioso, seus olhos queimando com um ódio inumano. Ele avançou na minha direção, mas uma barreira invisível o deteve. Continuei recitando as palavras do ritual, minha voz firme apesar do terror que sentia. A figura de Joaquim se dissipou em uma névoa negra, e o silêncio caiu sobre o quarto. Ana, agora visivelmente aliviada, sorriu pela primeira vez. Obrigada, disse ela, antes de desaparecer lentamente, deixando-me sozinho no quarto escuro. Mas a paz durou pouco. Enquanto arrumava minhas coisas para sair daquele lugar infernal, ouvi um som baixo, quase inaudível, vindo do círculo no chão. Olhei para baixo e vi as runas começando a brilhar novamente. Algo estava tentando se libertar. O que havia sido despertado naquela casa? Seria possível que o espírito de Joaquim não fosse o único a assombrar o lugar? E mais importante, estaria eu preparado para enfrentar o que quer que estivesse por vir? Essas perguntas me assombravam enquanto eu saía do quarto secreto, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por começar. O brilho das runas aumentava a cada segundo, e a temperatura no quarto despencava. O ar estava denso, pesado, quase impossível de respirar. O que quer que estivesse tentando se libertar era uma força maligna muito além do que eu havia imaginado.
Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto as sombras nas paredes começavam a se contorcer e tomar formas grotescas. Decidi sair daquele quarto o mais rápido possível. Fechei a porta atrás de mim e empurrei a estante de volta para o lugar, tentando selar o mal ali dentro. Mas sabia que isso não seria suficiente. Precisava encontrar uma forma de acabar com aquela presença de uma vez por todas. Voltei para o diário de Ana, procurando qualquer pista que pudesse me ajudar. Em uma das últimas páginas, encontrei uma anotação que falava de um antigo xamã que havia ajudado sua avó a expulsar espíritos malignos. Decidi procurar por descendentes desse xamã na esperança de que ainda houvesse alguém na cidade que conhecesse os antigos rituais. Após algumas investigações, descobri um senhor idoso chamado Seu Francisco, conhecido como guardião das tradições locais. Encontrei-o em uma pequena casa na periferia da cidade, rodeada por amuletos e ervas secas penduradas. Expliquei a situação, e ele ouviu atentamente, seus olhos penetrantes refletindo uma sabedoria ancestral. Você despertou algo muito antigo, disse ele, com uma voz grave e serena. Precisamos realizar um ritual poderoso para selar esse mal de uma vez por todas. Mas você deve estar preparado, pois o espírito não irá se render facilmente. Naquela noite, Seu Francisco e eu nos preparamos para o ritual. Ele desenhou símbolos complexos no chão com sal e ervas, e me instruiu sobre as palavras que deveria recitar. Enquanto ele trabalhava, eu sentia a tensão crescendo no ar, como se a própria casa estivesse se preparando para a batalha final. Voltamos ao porão, e Seu Francisco começou a entoar cânticos antigos. As runas no chão brilharam intensamente, e uma sombra escura começou a emergir do círculo. Era Joaquim, mas agora ele parecia mais monstruoso, uma figura distorcida e cheia de ódio puro. Ele avançou, mas foi contido pelo círculo de proteção que Seu Francisco havia criado. Você não pertence a este mundo, gritou Seu Francisco, sua voz cheia de autoridade. Volte para as profundezas de onde veio. Joaquim urrou, e a casa tremeu violentamente. As velas se apagaram, mergulhando-nos em uma escuridão total, exceto pelo brilho sinistro das runas. Continuei recitando as palavras do ritual, sentindo uma força interior que eu não sabia que possuía. De repente, uma luz cegante encheu o quarto, e Joaquim soltou um grito de agonia. Sua forma começou a se dissipar, sugada de volta para o círculo. O chão tremia como se um terremoto estivesse ocorrendo, e o ar estava cheio de um som estridente e ensurdecedor. Finalmente, a luz desapareceu, e o silêncio caiu sobre a casa. O círculo de runas estava vazio, e a presença maligna havia sumido. Seu Francisco olhou para mim, exausto mas satisfeito. Está feito, disse ele. O espírito foi banido para sempre. Enquanto ajudava Seu Francisco a arrumar o porão, uma sensação de alívio começou a se instalar. Mas quando subimos as escadas, algo chamou minha atenção. No canto do porão, onde antes não havia nada, uma pequena porta de madeira estava entreaberta. De dentro dela, um leve sussurro podia ser ouvido, como se alguém, ou algo, estivesse esperando para ser descoberto. O que poderia estar escondido atrás daquela porta? Teria realmente acabado? Ou será que ainda havia segredos sombrios e horrores desconhecidos esperando para serem revelados? Essas perguntas me acompanharam enquanto me preparava para enfrentar o que quer que estivesse além daquela pequena porta, sabendo que a verdadeira conclusão ainda estava por vir. Quando abri a pequena porta no porão, fui recebido por um frio cortante que não parecia pertencer a este mundo. O cheiro de mofo e podridão era insuportável, mas a curiosidade era mais forte. Com uma lanterna em mãos, avancei pelo estreito corredor que a porta ocultava. As paredes eram feitas de pedras antigas, cobertas por musgo e símbolos gravados que eu não reconhecia. O corredor parecia se estender infinitamente, cada passo ecoando de forma sinistra. Finalmente, cheguei a um quarto escuro e pequeno, iluminado apenas pelo feixe trêmulo da minha lanterna. No centro, havia um altar de pedra, sobre o qual repousava um livro antigo, coberto de poeira e teias de aranha. Enquanto me aproximava, senti uma presença maligna crescendo ao meu redor. O ar estava tão denso que era difícil respirar. Abri o livro e comecei a folhear suas páginas.
Para minha surpresa e horror, reconheci a caligrafia. Era o diário de Joaquim, detalhando rituais e invocações macabras. Cada página parecia pulsar com uma energia sombria, e as palavras pareciam sussurrar diretamente para minha mente. De repente, senti um toque gelado no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, exceto por sombras que dançavam nas paredes, criando formas distorcidas e grotescas. A sensação de ser observado era esmagadora. Com o coração acelerado, decidi que já havia visto o suficiente. Fechei o livro e comecei a recuar pelo corredor, mas a sensação de perigo iminente não me deixava. Quando finalmente alcancei o porão novamente, encontrei seu Francisco esperando por mim, sua expressão grave. "Você encontrou o que procurava?" perguntou ele, sua voz cheia de preocupação. Mostrei-lhe o livro, e ele franziu a testa. "Este é um artefato muito perigoso. Deve ser destruído, mas isso não será fácil. O mal impregnado nele é poderoso." Enquanto seu Francisco começava a preparar um ritual para destruir o livro, percebi que algo estava errado. O ambiente ao nosso redor começou a distorcer, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. A casa tremia, e o som de sussurros crescia, ecoando de todas as direções. No momento em que seu Francisco começou a entoar as palavras do ritual, uma força invisível o lançou contra a parede com uma violência aterradora. Ele caiu no chão, imóvel. O livro flutuou no ar, as páginas virando freneticamente por conta própria. Senti um pavor indescritível, como se estivesse na presença de algo que transcendia o nosso mundo. Desesperado, corri para seu Francisco, tentando acordá-lo. Seus olhos abriram-se, mas estavam vazios, sem vida. Uma voz gutural e fria emanou de sua boca, uma voz que não era dele. "Você libertou algo que não pode ser contido", disse a voz. "Agora, todos pagarão o preço." Larguei seu Francisco e corri pela casa, tentando encontrar uma saída. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e os sussurros tornaram-se gritos de agonia. Quando finalmente alcancei a porta da frente, ela estava trancada. Golpeei-a com todas as minhas forças, mas era inútil. Voltei-me, ofegante, e vi a figura de Joaquim se materializando diante de mim, seu rosto uma máscara de ódio puro. "Você não pode escapar", ele disse, sua voz ecoando como um trovão. "Este lugar é agora seu túmulo." De repente, tudo ficou preto. Acordei em um hospital, cercado por enfermeiros e médicos. Disseram que me encontraram inconsciente na casa, mas não havia sinal de seu Francisco. A casa, segundo eles, estava vazia e em ruínas, como se ninguém tivesse vivido lá por décadas. A polícia descartou minhas alegações como delírios de um homem traumatizado. Mas eu sabia a verdade. Algo maligno ainda estava lá, esperando, observando. Voltei para minha vida cotidiana, mas o peso daquela experiência nunca me deixou. Às vezes, à noite, quando tudo está silencioso, ouço sussurros. E sinto um toque gelado no meu ombro. Será que realmente escapei? Ou estou condenado a viver com essa presença para sempre? Essa dúvida me atormenta a cada dia, lembrando-me que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Continue comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.